pegar o título da palestra dele aqui, que vai falar, é o Sami de Souza Lourenço, é o nosso premiado da região norte, e ele vai falar sobre as dificuldades enfrentadas ao buscar preparar alunos de uma escola pública no interior do Pará para o BMEP e a criação do aplicativo Clube da Matemática. Então, por favor, Sami. Em primeiro lugar, bom dia a todos. É um prazer poder compartilhar esse trabalho com vocês. Desde o início, a ideia foi sempre sugerir e dar um pontapé inicial. Eu não esperava, no decorrer de todo o processo, eu continuar à frente de todo o projeto, mas a ideia era propor uma ferramenta, propor uma aplicação e encontrar na comunidade alguém que esteja disposto a contribuir. Então, tudo foi feito no decorrer do processo de modo a deixar todo o processo de desenvolvimento transparente para quem quiser sugerir, para quem quiser contribuir, implementar, ampliar, não sei, qualquer que seja o uso, a ferramenta está lá disponível para quem quiser contribuir. Bem, vamos lá. Eu não sei se a minha apresentação já está aparecendo aí para vocês. Eu mandei um arquivo, Sami. né? Eu não sei se vão... Ainda não está aparecendo aqui, não. É para me compartilhar daqui do Zoom, então. Por favor, por favor. Vai ser mais fácil que aí você mesmo controla. Perfeito. Eu não sei como é que está a permissão aí, mas aqui não está aparecendo para mim a opção de compartilhar. Tá, o pessoal já vai resolver aqui. Isso. Agora, pronto, agora já dá. Aqui. Vamos lá. Pronto, estamos vendo. Ok. Então, a princípio, né, eu vou fazer uma pequena apresentação e aí depois a gente fala um pouquinho das dificuldades que eu enfrentei no processo, né, de como isso aconteceu, e depois eu compartilho os detalhes do produto com vocês. Um pouquinho sobre a minha trajetória, né, a minha trajetória acadêmica e a minha trajetória profissional. O meu início na formação matemática ela começou em 2009, quando eu ingressei no curso de licenciatura em matemática na Universidade do Estado do Pará, no campus de São Miguel do Gomar, um campus do interior do Pará. Esse curso ele se estendeu até o início de 2013. Em 2016, eu iniciei a especialização em Fundamentos de Matemática Elementar no mesmo campus, e em 2019 eu iniciei o nosso mestrado profissional em matemática, na Profmat. A minha trajetória docente ela começa em 2015, na Escola César de Castanhal, onde eu tive a oportunidade fantástica de trabalhar com turmas de jovens e adultos. Foi no início da minha trajetória profissional, ter esse público, ministrando aula para esse público, para mim foi muito gratificante, porque eram pessoas já com uma experiência de vida muito ampla, e assim, a gente tinha uma relação de troca muito grande em sala de aula, muita conversa, trocávamos experiências, e aí isso contribuiu muito para o início da minha trajetória profissional. Eu fiquei no SESI até 2019, quando eu assumi o cargo na Secretaria de Estado de Educação, do Estado do Pará também. E nesse período em que eu estava na SEDUC, eu fiz a especialização, e assim que eu
fui aprovado no Profimate, eu fui aprovado no concurso para uma outra instituição. Então, no caso, eu assumi a SEDUC assim que eu fui aprovado no Profimate. E eu tive esse problema aí do início da minha formação no mestrado ser justamente no período de mudança. Então, foi um pouco turbulento para mim. Eu estava mudando de cidade, eu ia passar a morar a 3 horas e meia da cidade onde ocorria o mestrado, e sendo que eu ainda estava nesse processo de mudança. Então, as primeiras aulas para mim foram muito complicadas. Eu via os meus colegas avançando, mas em função de tanta demanda pessoal, eu não conseguia me dedicar diretamente, sendo que eu ainda tinha a demanda de estar assumindo um cargo numa escola que eu não conhecia quem era a direção, não conhecia os professores. Então, foi um início um pouco turbulento. Passada essa fase inicial, aí eu consegui me alinhar direitinho no curso, né, consegui recuperar o prejuízo que eu tinha tido no início, e aí foi seguindo naturalmente. Esse mestrado ele acabou perdurando bastante por conta da pandemia, então a gente teve muitos obstáculos aí, eu acredito que muitos dos colegas passaram por isso também, e aí eram obstáculos na trajetória profissional, eram obstáculos na trajetória acadêmica, e a gente ia somando essas coisas e muitas vezes não sabia como lidar, mas juntando com os colegas a gente conseguia achar um ponto comum, acabava vencendo isso daí. Quando foi no início de 2023, no início desse ano, eu fui chamado para o Instituto Federal daqui do Pará, né, para o nosso IFPA. E aí foi mais um momento de mudança. Eu tinha projetado a implantação de um projeto para esse ano na escola em que eu estava atuando, e aí justamente nesse processo de mudança, mais uma vez, o projeto não pôde ser implantado. Então a gente teve aí alguns obstáculos nesse período, e as dificuldades que eu enfrentei aí. Sempre que eu via a aplicação da prova da UBMEP, eu cheguei a participar da UBMEP algumas vezes enquanto estudante, ainda no ensino fundamental e no ensino médio, e quando eu fazia essa prova eu ficava encantado com os problemas, né? Porque eu sempre gostei de matemática, de tecnologia, mas ela nunca foi apresentada para mim do modo que ela vinha nas provas. Então era uma dificuldade a mais, e eu fazia a prova do jeito que eu conseguia, mas no ensino médio teve um professor que ele me entregou um daqueles livros que lá nos materiais da UBMEP são os bancos de questões. Era uma edição daqueles, ele me entregou um livro daquele, eu acho que um mês e meio antes da aplicação da prova da segunda fase. E aí quando eu peguei aquele material que eu fui ler, né, eu vi que lá tinha um desenrolar diferenciado para se interpretar as questões, para se desenvolver um raciocínio diferente, e foi quando eu consegui avançar um pouquinho mais. Até então eu tinha assim, uma certa facilidade com a matemática, em comparação com muitos colegas, mas não chegava a ser nada que surpreendesse muita gente. Então, quando eu vi esse material, abriu para mim um leque de possibilidades. Só que acabou que, por algum outro motivo, na edição seguinte, a escola acabou não tendo a aplicação da UBMEP. Eu fiz nesse ano, continuei com material para estudar para o ano seguinte. Acabou que no ano seguinte não teve a aplicação da prova na escola, não sei qual o motivo. E eu acabei não tirando o proveito que eu acharia que tirava desse material. Tá? E enquanto professor, quando eu cheguei na escola, já na escola do Estado, na escola de ensino médio, no SESI eu não tive essa possibilidade, porque o SESI não participava da UBMEP, não com os alunos de EJA, ele participava apenas com os alunos do ensino fundamental e eu dava aula apenas nas turmas técnicas, que eram as turmas de EJA. Então, eu tive essa intenção, vou tentar ajudar os meus alunos para que eles tenham uma visão diferenciada desses problemas. Mas aí, quando eu me deparei com a situação, aí veio algumas situações, né? veio alguns desafios aí. Né? Primeiro, a minha carga horária era muito alta. Então, como é que eu ia me dedicar para fazer a preparação seja de um grupo pequeno ou um grupo grande de alunos, não importa aí, mas com a carga horária que eu tinha, como é que eu ia me dedicar aí? Eu não estava habituado ainda com os problemas olímpicos. Apesar de eu já ter iniciado ali o Profimate, já está tendo uma visão diferente de alguns
desafios ali que o próprio Profimate trazia para a gente nas questões, que a gente ia buscar em alguns materiais, mas ainda assim era um início de formação. Eu ainda estava muito com a minha formação que eu tinha tido na universidade. E na universidade inteira eu não tive contato com problemas ouvintes. Eram problemas tradicionais que eu usava nas minhas aulas de ensino médio mesmo, dando aula para os meus alunos. Então, não tinha essa preparação com problemas olímpicos. Então, aí foi mais um obstáculo. Eu já sabia que mesmo que não tendo aquele tempo disponível para preparação, eu também não tinha a formação necessária ainda para preparar os meus alunos. E aí, eu coloquei esse tópico aqui e acabou que ontem a Ana Paula acabou falando de alguns desses tópicos aqui, né? Treinar os alunos vai exigir muito mais tempo do que eu levo para preparar as minhas aulas tradicionais lá para o ensino médio ou para o ensino fundamental, quem dá aula para o ensino fundamental. Eu, particularmente, nunca dei aula para o ensino fundamental, então só tenho essa convivência com o público de ensino médio. Mas preparar um encontro, preparar uma aula de treinamento para esses alunos é muito diferente de preparar uma aula para um conteúdo específico de uma aula tradicional do currículo da educação básica. Apesar de que os assuntos são os mesmos, mas a abordagem é completamente diferente. Então, isso demanda muito mais tempo, e eu sei que a maioria dos professores não tem esse tempo disponível. Os materiais preparatórios que a gente encontra, né, seja no portal da UBMEP ou em outros portais por aí, eles geralmente estão, eu falo particularmente pelos alunos que eu tenho contato, tá bom? Eles geralmente estão no nível acima da realidade dos nossos alunos. Então, não dá para iniciar a preparação com aqueles materiais. A gente precisa de um material personalizado que comece de um nível ainda mais abaixo e que a gente tenha uma ascendência aí gradativa desse nível de dificuldade. Então, praticamente todo o material que eu ia precisar no início, eu tinha que construir do zero, porque não estava disponível. Quando se fala de treinamento olímpico, a gente já tem materiais mais avançados, mesmo para alunos de ensino fundamental, mesmo para alunos de ensino médio, porque os problemas são diferentes. Tá? Então, os alunos não estão acostumados com isso. E os materiais mais básicos, né, aqueles que a gente encontra lá, ainda assim eles estão no nível elevado. Então, eu precisava de um material que fosse mais direcionado a problemas olímpicos, mas ainda assim com um nível de dificuldade mais baixo, para que eu não colocasse aqueles alunos que aceitassem o desafio, afugentasse eles de cara, né, com um nível de dificuldade muito aquém do que eles estão acostumados. E aí veio a pergunta, o que eu vou fazer? Se eu não tenho tempo, se eu não estou ainda, não me sinto ainda preparado para esse tipo de treinamento, então o que a gente vai fazer? E aí o Profimate ele veio e contribuiu muito com isso na formação daquelas disciplinas obrigatórias, né? Porque lá a gente enfrentava alguns desafios e ele abria a mente da gente para uma série de problemas. E na nossa turma a gente costumava discutir muito os problemas. Né? O professor chegava, propunha alguma coisa lá e a gente discutia bastante. Como era uma turma de professores, os debates eles se estendiam bastante. Era uma troca de experiência muito interessante. E aí, durante esse percurso, né, surgiu lá a nossa ideia de construir um grupo de pesquisa. Tá? Essa ideia, na verdade, veio de um outro professor e de um outro aluno do Profimate da turma em que eu estava, que era o professor Oswaldo, o aluno, o meu colega de mestrado, que era o Oswaldo Neto, e o professor Lacerda, que tinha sido meu orientador na especialização. Os dois já tinham tido essa experiência com o treinamento de alunos na escola que eles trabalhavam, na cidade que eles moravam. Então, eles propuseram a ideia da gente construir esse grupo de pesquisa para que a gente, de alguma forma, conseguisse chamar alguns estudantes da graduação, preparar esses estudantes para a gente ter o acesso a uma quantidade maior de alunos, né, nesses treinamentos. E aí, o grupo de pesquisa, no início, nós nos dedicamos, éramos 5. Eu, o meu outro colega de mestrado, o Oswaldo Neto, o professor Lacerda, o meu orientador do mestrado, que foi o professor Valdelírio, e mais um outro colega que eu nunca tinha tido contato. Ele tinha sido orientando do professor Valdelírio e estava fazendo doutorado em Belém, na capital do Pará. Tá? Aí ele entrou para o grupo também. Então, a gente se dividiu da seguinte forma. Como o único professor que tinha doutorado ali era o professor Valdelírio, ele assumiu a liderança do grupo, e nós 4
ficamos responsáveis por fazer o treinamento dos monitores, cada um em uma grande área, por exemplo. Eu assumi a área de teoria dos números, o outro assumia geometria, o outro assumia álgebra, e assim a gente se dividiu. O professor Valdelírio ficou mais na orientação e propondo temas aí transitórios entre essas áreas. Então, a gente conseguiu levantar um grupo de alunos interessados da graduação em fazer essa aplicação. Ela acabou se estendendo aí em 3 cidades, Castanhal, Belém e uma cidade lá da Redenção de Belém, São Benedito, não me recordo direito qual foi. Então, a gente acabou abrangendo, com esse alunado do curso de graduação, um número maior de alunos nessas turmas preparatórias. Eu, particularmente, como estava muito distante desses polos de aplicação, não cheguei a ajudar diretamente na aplicação de nenhum encontro, mas a gente fazia essas orientações com os monitores, na medida do possível a gente marcava encontros, dava aulas para eles de alguns temas que eles tinham dificuldade, ou algo no sentido. Sempre buscando que eles conseguissem elaborar um material, porque era naquela situação, nós não tínhamos os materiais. Então, depois dessa convocação, o nosso primeiro desafio foi construir esses materiais. Então, a gente orientava esses monitores e eles desenvolviam esses materiais para fazer essa aplicação inicial. E o projeto teve alguns resultados no decorrer do período que foi implantado, e eu acabei tendo um pouco mais de contato com esses problemas. Mas na escola que eu estava, ainda persistiam os mesmos problemas. Eu não conseguia, porque eu não encontrava, por exemplo, um professor para me ajudar nesse projeto. Né? A maioria tinha carga horária até maior do que a minha. Então, ficava muito difícil. Se para mim já era difícil implantar, imagina eu querer a colaboração de um colega que estava com carga horária maior do que a minha, atuava em 2 instituições, então, trabalhava praticamente os 3 turnos, os 5 dias da semana. Então, é complicado. Mas, ainda assim, a minha contribuição acabou sendo no grupo de pesquisa com a orientação desses monitores. E a gente teve alguns resultados para o primeiro ano de aplicação. Já no final do ano, muito próximo da prova da segunda fase, a gente teve alguns resultados satisfatórios. No segundo ano, a gente iniciou novamente esse processo. Só que, no decorrer do percurso, acabou que cada um desses 5 professores que estavam à frente foram assumindo mais demandas pessoais e acabaram não levando à frente esse projeto. O projeto ficou aí em stand-by, o grupo de pesquisa está em stand-by até hoje. E, quem sabe, para o ano que vem, quando a gente reorganizar de novo os nossos projetos institucionais, a gente consegue retomar essas atividades, cada um, por exemplo, na sua instituição. Mas foi uma experiência interessante, a que eu deixo para os colegas, o desafio não é fácil. Eu, particularmente, não consegui implantar ainda, mas estamos nessa tentativa. E isso me motivou, porque mesmo eu não conseguindo criar turmas de treinamento, eu queria ainda assim, com os meus alunos, ter essa apresentação desses problemas, para que eles tivessem um contato maior com esses problemas. Eu não queria que eles chegassem na prova, assim como eu cheguei lá no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, sem nunca ter visto um problema daquela natureza. Então, o meu desafio foi de que modo eu posso contribuir nesse sentido com meus alunos, já que eu não posso formar turmas e treiná-los eles de forma mais específica. E aí é que entrou a minha decisão para o produto que eu desenvolvi durante o meu trabalho de mestrado. É que eu vou fazer a apresentação dessa proposta, né, da minha dissertação, que leva o nome de Cubo de Matemática, um aplicativo desenvolvido para conectar alunos e professores a um banco de questões da OBMER. Aqui nós tivemos algumas motivações para chegar nesse problema. Eu vou deixar no decorrer da apresentação esse QR Code aí ao lado, para quem quiser acessar o aplicativo. Ele está disponível na loja de aplicativos do Android, então quem tiver um dispositivo Android, se quiser verificar, instalar e conhecer essa ferramenta mais de perto, eu vou deixar esse QR Code para vocês acessarem aí. O meu orientador foi o professor Valdelírio da Silva e Silva, tá? E contribuiu, ajudou bastante. A gente fazia reuniões de orientação bem estendidas, ele convidava pessoas da área técnica de informática para ajudar no processo, porque foi um desafio grande. Quando eu chegar na parte mais técnica do desenvolvimento lá, eu vou elencar algumas dificuldades que eu tive aí nesse processo de desenvolvimento. Aqui eu vou apresentar um pouco o problema que norteou
tá, essa apresentação, né, esse desenvolvimento desse produto, que foi justamente o fato de muitos alunos serem surpreendidos com os estilos das questões que caíam nas provas da UBMEP. Estavam acostumados com um estilo em sala de aula, mas quando iam fazer a prova da UBMEP, as questões eram diferenciadas. Eram os mesmos assuntos, mas a forma de abordagem era muito diferente. Então, esse foi o grande problema que eu encontrei e que eu tentei, de alguma forma, contribuir, principalmente com aqueles professores que não conseguem formar uma turma de treinamento e se dedicar de forma mais intensa a isso. Mas, ainda assim, é possível a gente fazer uma contribuição com os nossos alunos. O objetivo, então, foi criar um aplicativo de smartphone, para smartphone ou tablet, que pudesse ajudar esses professores na orientação dos alunos. Tá? Não era uma orientação tão efetiva, mas era um contato maior desses alunos com o estilo dos problemas. O texto principal, porque mesmo quando quem fez produto aí na dissertação como TCC do Proximate, sabe que mesmo desenvolvendo um produto precisa do texto para poder submeter. Então, o meu texto ele se baseou em 2 pontos fundamentais. Foi a fundamentação teórica, que era o uso de tecnologias na educação, e a narrativa do desenvolvimento do aplicativo mesmo, né? Como se deu, como foi o andamento desse processo de construção do produto. Eu vou aqui apresentar algumas situações. No meu texto base aí da dissertação, eu falo um pouco da UBMEP, já que ela acaba sendo o objeto aí, né? Eu falo um pouco da UBMEP, do objetivo da UBMEP, da abordagem dos problemas, né? Aquilo que eu já comentei ainda há pouco, apesar dos assuntos eles serem os mesmos adotados pelo programa tradicional da escola, mas a forma de abordagem, de aplicação desses assuntos é muito diferente. Então, isso se torna um grande desafio para os alunos e, às vezes, também para o professor. E eu comento um pouco também das iniciativas que a própria organização da UBMEP tem de promover essa cultura olímpica, né? Tem uma série de programas lá que já estão disponíveis nos portais lá vinculados à UBMEP, que ajudam na formação tanto de professor quanto de alunos. Eu posso elencar aqui, por exemplo, o programa UBMEP na escola, né, o portal da UBMEP, aquele portal lá com os bancos de questões, que são aqueles livros que têm questões preparatórias. Antes tinha uma versão desse livro a cada ano, agora não tem mais essa sequência assim, mas ainda assim tem uma vasta quantidade de material lá, são muitos bancos de questões. Não, pelo que eu percebo, não são questões da UBMEP em si, mas são questões que preparam para o que cai na UBMEP. Tem também o portal de provas e soluções, que dá lá para os alunos olharem as provas, verem como é que se resolve, né? Tem lá os vídeos detalhados de como se faz a solução. Tem o portal Clubes de Matemática e tem o POT, né? Que são os Polos Olímpicos de Treinamento Intensivo. Foi comentado um pouco sobre esse programa ontem. Muitas dessas iniciativas, elas são iniciativas que usam a tecnologia, né, como o canal aí entre o material e o aluno, ou entre o material e o professor. E esse avanço tecnológico, ele acaba dando um impacto também no cotidiano das escolas, no cotidiano da aula do professor, do modo de aprendizagem do aluno, e isso precisa ser abordado. Então, essa foi uma das abordagens que eu fiz também no meu texto. E comenta um pouco da origem do aplicativo, que eu mencionei ainda há pouco para vocês qual foi a motivação que eu tive, como que ele se desenvolveu. A ideia era desenvolver uma ferramenta que pudesse conectar os alunos e os professores ao mesmo banco de questões, de modo que quando o professor estivesse ministrando determinado conteúdo na sala, ele pudesse ir, por exemplo, no aplicativo e visualizar quais são as questões da UBMEP que estão vinculadas àquele conteúdo. Apesar de parecer uma coisa simples, mas eu tentei muitas vezes fazer isso antes de criar o aplicativo, e isso era um trabalho muito grande, porque você não tinha como filtrar essas questões de uma forma mais rápida, e com aquela limitação de tempo que a maioria dos colegas tem por conta da carga horária, ficava praticamente inviável. Você precisa olhar as provas,
ter uma ideia de como se resolve, para você ter a noção de quais questões se aplicam melhor ao objetivo que você está impondo em sala de aula naquele momento. Então, era um trabalho muito árduo, acabava sendo inviável muitas vezes. Então, a proposta do aplicativo é facilitar esse trabalho. Eu estou ensinando um determinado assunto, eu já vou no aplicativo, filtro as questões relacionadas àquele assunto e escolho aquelas que estão mais de acordo com o objetivo daquele momento para os meus alunos. E aí, assim, eu uso essas questões na minha aula, normalmente, já dando um contato maior dos meus alunos com esses problemas. Então, esse foi o grande objetivo na hora de desenvolver o aplicativo, manter essa conexão entre aluno, professor e o banco de questões. Na parte das novas tecnologias, a gente sabe que o avanço dessa tecnologia que a gente tem, né, a cada dia são recursos novos, a cada dia são dispositivos novos, cada vez mais potentes e cada vez mais acessíveis no sentido de mais portáteis, né? A gente sabe que não é a mesma realidade em todas as regiões do país. Na própria região em que eu atuo, a gente tem essa discrepância muito grande de acessibilidade a recursos digitais entre os nossos alunos. Mas, ainda assim, esse avanço tecnológico, ele implica uma série de desafios, tanto para a escola, deixa eu avançar aqui, tanto para a escola, quanto para os professores, quanto para os nossos alunos. No que diz respeito aos desafios da escola, a escola, de modo geral, ela precisa se apropriar desse avanço tecnológico e usar isso de forma favorável, né? Se o recurso ele pode contribuir, por que a escola não vai utilizar? E, de modo geral, as escolas elas estão bem atentas a essa situação. Só que no uso dos dispositivos móveis, que é o grande foco do produto que eu desenvolvi, já que é um aplicativo para smartphones e tablets, a gente não tem muitos avanços nesse sentido. Na grande parte das escolas, uma quantidade relevante das escolas, esses dispositivos eles são inclusive banidos no regimento da escola. Então, fica esse grande desafio. Mas o smartphone pode ser utilizado como recurso? Pode. Existem ponderações? Sim. Mas aí vai muito do planejamento que está sendo adotado, né, do público que está sendo observado na hora da aplicação. Mas dá para fazer uma boa aula usando um dispositivo, um tablet, um smartphone, e aí aproveitar esses recursos a favor dos nossos alunos. No caso da minha proposta, não é nem utilizar ele em sala de aula, mas é utilizar ele como uma ferramenta de acesso ao que o professor está propondo. Então, não seria necessariamente utilizar isso na sala de aula. Então, a gente não esbarra aí, por exemplo, na limitação de escolas que têm um regimento que proíbe o uso do smartphone. Algumas estão amadurecendo esse regimento e colocando que ele pode ser utilizado para fins pedagógicos, mas ainda assim acaba limitando os alunos no uso dessas ferramentas. Mas a gente percebe que essa ideia de impor e de proibir, ela não faz muito sentido na prática, né? Porque a gente percebe que os alunos, eles sempre que possível, dão um jeitinho de pegar o celular, desviar a atenção, quando o professor se depara, já perdeu o foco da aula que ele está ministrando. Então, proibir acaba não sendo assim tão eficiente quanto utilizar a favor. Aí eu deixo para cada um dos colegas aí refletir um pouco sobre isso, se concorda ou não, cada um tem a sua opinião dependendo da sua prática. Na fundamentação do uso das tecnologias digitais, eu me baseei nesses 3 autores que eu coloquei aí. Tem outros documentos, é claro, mas ele está principalmente fundamentado na obra desses 3 autores aí. Além do desafio para a escola, vem também o desafio para o professor, né? Qual é o desafio do professor nesse cenário tecnológico cada vez mais avançado que a gente tem hoje? A própria BNCC, ela deixa isso claro lá no papel do professor atualmente, né? Que é um professor orientador. Não é aquele professor meramente expositor, que impõe o conteúdo, que tenta fazer o aluno reproduzir.
Em algum momento a gente precisa disso, sim, tá? Mas o papel do professor agora é orientar, porque a informação está, na maioria das vezes, ao alcance dos alunos. Então, o professor precisa, muitas vezes, apenas mostrar o caminho e deixar que esses alunos tenham a sua autonomia. E aí já entra um pouquinho também do papel do aluno. Qual é o papel do aluno nesse contexto tecnológico? Né? Já não cabe mais ao aluno aquela situação de ficar sentado na sala de aula só escutando o que o professor fala e tentando reproduzir. Aí a gente já tem a tentativa de fazer o aluno ser um aluno protagonista, um aluno que busca o conhecimento, que busca novas formas de aprender, que busca se autoconhecer e saber como ele aprende e como é difícil fazer os nossos alunos entenderem esse processo. Quando a gente vai tentar ministrar uma aula e a gente tenta colocar esses alunos para construir um raciocínio, eles próprios investigando uma situação, eles impõem uma série de obstáculos porque eles estão acostumados a ouvir e depois replicar. Ouvir e replicar. E não tomar a iniciativa e deixar que o professor apenas vá orientando o caminho que eles precisam seguir. Esse é um grande desafio que a gente tem nesse cenário atual. Sempre que eu faço um trabalho sobre tecnologias, eu gosto de utilizar essa citação que tem no relatório da Unesco, um relatório de 2014, e ela fala justamente da educação móvel, né, do uso de dispositivos móveis na educação. Apesar de ser um documento já foi criado há bastante tempo, mas quem for ler esse documento vai ver que ele ainda é muito atual. Com estratégias claras e bem fundamentadas, a aprendizagem móvel, que eu restringo ao uso de tablets e smartphones, tem o potencial de contribuir potencialmente para o ensino e o aprendizado. Aí com estratégias claras e bem fundamentadas. Não é simplesmente usar a tecnologia em sala de aula. Ela por si só não garante nada. Tá? Sempre o professor precisa delimitar muito bem seus objetivos, delimitar muito bem como vai ser o processo de utilização dessas ferramentas. E aí sim a gente alcança um resultado significativo. Tem aqui Sam, desculpa intervir, só para dizer que a gente tem mais 5 minutos, tá, para a palestra. Ok, tudo bem. Então, aqui tem uma outra citação que eu utilizo justamente para justificar a criação do aplicativo. Né? Que é um aplicativo que ele vem justamente com essa proposta de criar uma ferramenta que possa auxiliar na utilização dessa tecnologia com objetivos pedagógicos, com objetivos educacionais. E aí a gente chega aqui na nossa ferramenta, que é o aplicativo Clube de Matemática. Tá? Eu vou colocar aqui rapidinho a parte técnica dele, a gente não vai entrar nesses detalhes. Como é que ele foi desenvolvido essa ferramenta? Eu usei uma linguagem de programação chamada Dart e um kit de ferramentas que a gente chama de framework, que é o Flutter. Todos eles são desenvolvidos pelo Google. Eu não conhecia nenhum dos dois. Foi uma pesquisa que eu fiz, eu achei que eram ferramentas promissoras e que iam se estender no mercado por bastante tempo. Então, por isso eu escolhi elas. O banco de dados ele tem uma parte que foi desenvolvida em nuvem, que é o servidor, e tem uma parte que é o cliente, que fica no próprio aplicativo do aluno. Todos eles utilizam a linguagem de banco de dados, que é o SQL. E aqui eu tenho um pouquinho da interface do aplicativo. Quando o usuário instala o aplicativo, ele tem essa interface inicial, em que ele pode utilizar uma conta do Google para usar o aplicativo, ou ele pode usar de forma anônima. Qual é a diferença? Quando ele faz o login usando uma conta que ele já tem no Google, ele tem acesso a todos os recursos. Ele pode construir clubes, ele pode criar listas de questões. Se ele acessar sem fazer esse login, ele apenas consegue ter acesso ao banco de questões. Tá? Essa é a interface inicial, depois que faz o registro ou que escolhe entrar de forma anônima. E aí, essa interface apresenta as questões, basicamente são as questões que estão nas provas da UBMEC, com as alternativas podendo ser marcadas pelo aluno. Para mim aqui, o grande potencial está na interface de filtro. Tá? A gente consegue filtrar as questões por ano, assunto e nível da prova.
Então, o meu filtro preferido aqui é o filtro de assunto, porque justamente eu aplico questões relacionadas ao assunto que eu estou aplicando em sala de aula naquele momento. Então, eu consigo ter um acesso mais rápido a essas questões. Para o usuário que faz o login usando a conta do Google, aí ele vai ter uma interface extra, que lá no menu ele vai poder acessar os clubes que ele faz parte ou que ele criou, e uma interface geral que reúne todos esses clubes, que é essa interface que está ao lado aí. Vai ter um card para cada clube, e lá embaixo tem um botão onde ele pode criar ou participar de um clube. Se ele for criar, ele vai ser gerado para esse clube um código de acesso que ele pode compartilhar com quem vai fazer parte. Tá? Então, o professor, por exemplo, pode criar um clube, compartilhar esse código com seus alunos e, a partir desse clube, compartilhar as questões que ele selecionar e achar conveniente para um determinado momento da aula dele. Aqui eu tenho um pouquinho da nossa interface do clube em si, que ela é dividida em duas abas. Uma fica as atividades, que nada mais são do que uma lista de questões de provas da UBMEP, e a outra interface é onde estão os participantes do clube, que são divididos em 3 categorias. Aquele que criou o clube, que é o mentor, os administradores, que são aqueles que foram convidados pelo mentor para ajudar nessa administração do clube, e os outros membros, que são os alunos. Em cada atividade, quando a gente tem o acesso como administrador, a gente visualiza para cada membro do clube um feedback de como que está a resposta deles naquela lista de questões. Então, se ele já tiver resolvido alguma coisa, lá vai aparecer para o administrador quantas questões ele já acertou, quantas ele errou, e cada linha dessa onde tem o autor, ela é, na verdade, uma caixa expansiva. O professor pode ter acesso a cada questão individualmente e ver qual o aluno realmente acertou e qual ele errou. Para o aluno, acaba aparecendo essa interface aí, que é muito parecida com aquela primeira que eu mostrei. Se a atividade ainda estiver aberta para ser resolvida, ele vai poder alterar a resposta, né, responder naturalmente. Se ela já estiver fechada, ele vai apenas conseguir visualizar qual ele acertou e qual ele errou. E aí, para a gente finalizar aqui, eu deixo a página do aplicativo na loja de aplicativos do Android, tá? Que vocês conseguem acessar por meio desse QR Code. E eu trago aqui algumas situações que são relevantes para a gente, né? A UBMEP, ela, digamos, é a nossa Olimpíada, o nosso ponto de partida para as regiões onde que não tem Olimpíada regional. Então, esse é o meu foco quando eu tento, de alguma forma, dar algum contato com os meus alunos nessa Olimpíada. O uso do smartphone, ele acaba me ajudando nesse modo, porque mesmo aquele aluno que não tem, mas alguém na casa dele tem. Então, a gente consegue fazer com que ele tenha esse contato. E o aplicativo Clube de Matemática, ele vem justamente para me ajudar nessa questão do tempo. Eu consigo selecionar rapidamente as questões que eu quero que esse aluno tenha contato ali de acordo com o objetivo e deixar essas questões como desafio, por exemplo, no final da minha aula. Todo o código de desenvolvimento do aplicativo, ele está disponível no GitHub, né? Quem tiver afinidade com o desenvolvimento de software, quiser contribuir de alguma forma, fazer uma cópia dessa ferramenta que desenvolver outro, está lá, é livre. Está aberto, está tudo disponível para quem quiser dar alguma contribuição ou usar ele para criar uma outra ferramenta, por exemplo. Obrigado pela participação de vocês, por ter ouvido essa minha proposta. Eu espero que com esse mural aqui, né, com essa vitrine do INPA, a gente consiga difundir essa ferramenta um pouco mais e usar ela a favor, né, com esses professores que não conseguem, de alguma forma, se dedicar de forma mais intensa ao treinamento olímpico. Então, muito obrigado. Eu deixo aí aberto se alguém tiver alguma pergunta rapidinho. Bom, muito obrigado, parabéns pelo prêmio. Se a gente tiver alguma pergunta muito rápida, a gente consegue, senão no interesse da gente manter o horário. Sim, tem uma pergunta aqui. Olá, bom dia. Eu sou o Saturno, né? Estou finalizando o mestrado na Unifesp, São José dos Campos, e eu tenho também a pretensão, né, de montar um aplicativo, né?
A minha pergunta para você é como que foi a sua preparação em termos de código, né, tanto front-end quanto back-end, e qual a orientação que você me dá? Vamos supor, eu, por exemplo, eu estou me desdobrando aqui em 3, né, para fazer tanto mestrado quanto cursos, né, por fora, né? E eu estou usando especificamente no back-end ali o JavaScript para poder montar toda a estrutura do aplicativo. E a outra pergunta é qual é a sua preocupação em relação ao aplicativo, conforme for passar o tempo, não ficar desatualizado e perder, né, na verdade, o seu objetivo, que é estar disponível para o público? Obrigado. Vamos lá, rapidinho. Na questão do desenvolvimento, tá? Se você é desenvolvedor, tem habilidade com desenvolvimento, aí você provavelmente já vai ter o seu norte a ser seguido. No meu caso, eu não sou desenvolvedor, sou apenas um professor de matemática que gosta de programação. Então, eu precisei também me desdobrar, e a minha ideia foi usar ferramentas que eu pudesse, por exemplo, de uma maneira mais simples, estender o meu aplicativo para outras plataformas. Quando eu escolhi o Flutter do Dart, é porque ele me propicia desenvolver também para Windows, para Mac, para Linux, para Web e para iOS. Então, o mesmo código, praticamente, eu consigo gerar o mesmo produto para essas outras ferramentas, sem demandar tanto esforço. No teu caso, se tu não tem tanto habilidade com o desenvolvimento, o que eu recomendo? Procurar ferramentas que otimizam esse processo de desenvolvimento. No caso do back-end, eu usei um banco que lá, eu não sei se eu posso, acho que eu posso, foi o Supabase, né, que ele me permite, de uma forma bem simples, eu criar o meu banco de dados, apesar de que eu preciso de um pouco de conhecimento de SQL. Na época que eu fiz, hoje a ferramenta já está mais otimizada, já ajuda bastante, e eu consigo construir essa API para conectar com o meu aplicativo e dedicar mais tempo à parte do aplicativo, que é o que o usuário vai ter de fato contato. Na parte das atualizações, principalmente no que diz respeito a um aplicativo, quando a gente submete para uma loja, a gente precisa estar o tempo inteiro atualizando conforme a loja vai amadurecendo a sua documentação. Esse não é um processo tão complicado, né? A gente só precisa fazer pequenos ajustes a partir da atualização em cada período que a loja propõe. O meu desafio maior tem sido manter o banco de questões atualizado, porque aí sim demanda muito tempo. Eu preciso resolver as questões da prova, eu preciso olhar quais são os assuntos, eu preciso inserir o texto da prova na parte do enunciado, na parte das alternativas. Isso demanda muito tempo. Tá? Então, inclusive, as questões desse ano não tem nenhuma inserida ainda. As questões do ano passado, eu acho que tem uma prova que eu ainda não consegui inserir, porque isso eu vou fazendo à medida que eu tenho disposição de tempo. Então, é uma missão difícil, por isso que eu deixei o aplicativo aberto, para quem quiser de alguma forma contribuir, deixar essa ferramenta atualizada, a gente aceita as contribuições e expande aí esse projeto para outras pessoas, mantém ele disponível o maior tempo possível. Obrigado mais uma vez, Sami. Bom, vamos aplaudir novamente o nosso premiado.